Hub, switch e roteador. Qual é a diferença afinal? Sabe aquelas luzinhas que ficam piscando sem parar no aparelho de internet? Hoje, a gente vai desvendar o que cada um desses equipamentos realmente faz e por que eles são basicamente a fundação do nosso mundo digital. Olhando assim, de primeira parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas olha, por trás daquelas luzes piscando, existe toda uma hierarquia de funções. E pode acreditar, entender quem faz o quê pode ser a diferença entre assistir a uma série sem travar e aquela chamada de vídeo que congela bem na hora importante. Então vamos lá, esse aqui é o nosso time, o hub, o switch e o roteador. E para a gente entender de verdade o papel de cada um, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai montar uma rede do zero, começando pela peça mais básica de todas. Imagina só a cena. A gente tem alguns computadores numa sala e eles precisam conversar entre si. Como é que a gente faz isso? Qual seria o jeito mais simples, mais rudimentar mesmo de conectar todo mundo? A resposta para isso nos leva direto ao nosso primeiro dispositivo. E é aí que entra em cena o hub, o nosso transmissor simples. Pensa nele como se fosse um ponto de encontro central, sabe? A primeira solução, a mais básica que existe, para fazer os dispositivos de uma rede se comunicarem. A ideia é essa aí, super simples. Ele conecta dispositivos. Ponto. Mas o grande segredo, e na verdade o grande problema, está no jeito que ele faz essa conexão. Essa analogia do megafone é simplesmente perfeita. Pensa assim, alguém pega o megafone e grita uma mensagem numa sala lotada. Todo mundo vai ouvir, né? Mesmo que a mensagem não seja para todo mundo. O hub, ele é exatamente isso, um baita gritador digital. E aí que mora o problema. Digamos que o computador A quer mandar um arquivo para a impressora B. O hub, coitado, ele não faz a menor ideia de quem é quem. Então o que ele faz? Ele grita a mensagem para todo mundo que está na rede. A impressora B até ouve, beleza. Mas todos os outros computadores também são interrompidos para ouvir uma coisa que não tem nada a ver com eles. É uma bagunça. A rede fica congestionada, fica super barulhenta. Bom, já deu para perceber que gritar para todo mundo não é lá muito eficiente, né? Mas e se, em vez desse megafone, a gente tivesse tipo um serviço de entregas, um que soubesse direitinho o endereço de cada pacote? É exatamente aqui que a nossa rede começa a evoluir, a ficar mais inteligente. E essa evolução toda nos leva direto para o switch, o nosso diretor inteligente. Ele faz, na essência, o mesmo trabalho do hub, que é conectar os dispositivos. Só que com uma diferença, assim, crucial. Ele pensa, ele tem um cérebro. E a palavra mágica aqui é essa, inteligente. Ao invés de sair gritando por aí, o switch aprende. Ele vai criando meio que um mapa mental da rede e ele sabe exatamente qual dispositivo está conectado em cada porta. Pensa num carteiro, um bom carteiro. Ele não chega e joga as cartas da rua inteira na porta de uma casa só, né? Não, ele lê o endereço e entrega a carta certinha na casa certinha. É a definição de precisão. É exatamente isso que o switch faz na nossa rede. Ele olha o endereço do pacote de dados e cria uma conexão direta, privada, só entre quem está enviando e quem está recebendo. O resto da rede nem fica sabendo. E qual o resultado disso? A gente pode ter várias conversas acontecendo ao mesmo tempo, sem gritaria, sem congestionamento. É uma rede limpa, rápida, eficiente. Beleza? Agora a gente já tem uma rede local que funciona bem, uma conversa organizada entre os nossos aparelhos. Mas, por enquanto, eles estão meio que numa ilha, falando só entre eles. Como é que a gente faz para conectar essa nossa pequena ilha com um continente gigantesco que é a internet? É nesse ponto que o nosso time precisa de um novo membro. Um especialista em falar com outras redes. Porque, veja bem, tanto os hubs quanto os switches, eles só trabalham dentro da nossa rede local. Eles não sabem olhar para fora. E essa é exatamente a grande função do roteador. Ele é literalmente a porta de entrada e de saída da nossa rede local para o mundão da internet. É ele que gerencia a comunicação entre esses dois mundos diferentes. E a melhor forma de pensar nele é como um guarda de trânsito. Imagina que ele fica bem no cruzamento entre a nossa rua particular, que é a nossa rede, e a grande avenida movimentada, que é a internet. É o roteador que decide o que pode sair da nossa rede, o que pode entrar e para onde cada pacote de dados tem que ir. Ele garante que não haja acidentes e que tudo chegue no destino certinho. Vamos detalhar isso um pouco mais. Primeiro, ele conecta a nossa rede com a internet.
Segundo, ele faz o papel do guarda de trânsito, direcionando o fluxo de dados. E terceiro, que é super importante, ele funciona como um porteiro para a nossa rede, usando uma tecnologia chamada NAT. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá para fora, para a internet, todos os nossos aparelhos aparecem com um único endereço. É uma camada de segurança fundamental, porque esconde os dispositivos de casa do resto do mundo. Ok, agora que a gente já conheceu cada especialista do nosso time, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o quadro completo de como a internet chega e funciona dentro de casa. Olha só, esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem legal. O hub é o nosso megafone barulhento, que grita para todo mundo. O switch é o carteiro eficiente, que entrega cada mensagem no endereço certo. E o roteador é o guarda de trânsito inteligente, que controla o fluxo entre a nossa rua e a superrodovia da internet. E agora, para fechar, uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. Aquela caixinha que a operadora de internet instala em casa, aquilo que todo mundo chama só de roteador, na verdade, não é só um roteador, é um aparelho 3 em 1. Lá dentro tem um roteador para falar com a internet, um switch para conectar os aparelhos com cabo e um ponto de acesso para o Wi-Fi. É o time inteiro trabalhando junto dentro de uma caixa só. Então, da próxima vez que a internet fica lenta, não vamos mais ver só uma caixinha piscando. Vamos enxergar uma equipe inteira em ação. E a pergunta que fica no ar é: a rede de casa está trabalhando do jeito difícil e barulhento, como um hub, ou do jeito inteligente, como um switch e um roteador? Agora, a diferença ficou clara.